1 Pedro, capítulo 1, do verso 3 em diante. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos, para uma herança incorruptível e incontaminável que se não pode murchar, guardada no céu para vós, que, mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já preste para se revelar nos últimos tempos, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa sendo necessário que estejas por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provada pelo fogo, se enche em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, o qual não havendo visto, mas na qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrai com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, da qual a salvação inquiriram, trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava nele indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhe havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas para aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para os quais coisas os anjos desejam e bem atenta. Amém. Esse é um texto bastante conhecido e nós temos bastante proveito só em ler e pensar um pouquinho nele. Aqui a recomendação que ela nos traz para que nós possamos levar uma vida assim fiel na presença de Deus e podemos desfrutar aquilo que ela promete a cada um de nós. Precisamos ser perseverantes o tempo todo para que nós possamos alcançar essas coisas que aguardamos e esperamos, como diz a própria palavra, com paciência, porque um dia nós devemos alcançar. Por isso ele começa dizendo, Pedro começa escrevendo, dizendo assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo. Então ele está agradecendo por aquilo que ele tinha recebido da palavra de Deus, pela vida de Jesus Cristo, pelo Evangelho que ele tinha alcançado. Ele disse, ele nos gerou de novo por uma vida de esperança. Por que ele nos gerou de novo? Porque nós estávamos mortos em delitos e nossos pecados, perdidos, separados de Deus, mas Cristo veio, morreu e nos gerou de novo, e agora nós somos dele. Bendito seja esse Deus tão maravilhoso que nós o servimos. Bendito seja esse Deus que veio e nos fez nos conhecer a sua palavra, para que nós pudéssemos então ter essa vida, viva esperança em nossas vidas para alcançar essas coisas já reveladas através do Filho dele, né? E nos gerou de novo. Eu quero dizer que eu também era assim, morto em delitos e pecados, sem esperança, sem Deus na minha vida, até um dia que eu conheci a palavra de Deus e eu passei a viver de novo. Aquele Gedide antigo morreu
e ali se gerou, através da palavra, uma nova criatura e me deu força para viver de novo para Deus. Eu digo, nós somos de Deus porque Ele nos gerou de novo. Éramos todos perdidos, a própria Bíblia fala que éramos todos perdidos, separados, longe de Deus, mas Ele veio e nos uniu novamente. Agora somos de Deus. Agora esperamos em Deus. Somos dele. E guardamos ardentemente este dia glorioso que há de nos levar para estar sempre junto com Ele. Agora, em todos os textos, Ele nos revela que agora nós deixamos de sermos estranhos ou forasteiros, mas somos conhecidos, como louvemos e no hino que estamos aprendendo, somos conhecidos por Deus, porque Ele nos gerou de novo e nós agora somos deles e somos filhos e somos dele conhecidos e por isso esperamos esse dia glorioso para que nós possamos alcançar as promessas. Ele diz, na ressurreição de Jesus Cristo, de entre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, na qual não se pode murchar. Guardada no céu para vós. Ele está pregando, Pedro, essa palavra. Não se pode murchar. Por que não pode murchar? Quando nós guardamos essas coisas e quando nós vivemos uma vida para Deus, nós devemos ter uma vida prudente para que ela não se contamine. Porque quando uma coisa murcha, é porque alguma coisa errada aconteceu com ela. Não é assim? Desde uma planta, quando nós vemos ela começar a murchar, nós vemos que alguma coisa errada aconteceu com aquela planta. Se está em nosso alcance, nós procuramos tratar dela, cuidar dela, para que ela não morra. E ela diz que essa esperança que nós temos, ela não pode murchar. Ela deve estar viva dentro de nós, esperando o tempo todo na palavra de Deus para que nós alcançamos. Ela não pode murchar, porque se murchar, alguma coisa de mal está acontecendo. Como é bom quando nós conhecemos a palavra de Deus e podemos ter ela para o nosso refúgio em todas as circunstâncias da nossa vida. Nós vimos o irmão pastor que falou ali das tribulações, das lutas, das dificuldades, dos problemas da vida, mas nenhuma dessas coisas pode nos fazer murchar a esperança que temos. Ela deve estar viva no nosso coração e aguardamos esse dia glorioso, onde nós vamos a um lugar que essas coisas não mais nos incomodam, porque estamos ali com o Senhor para sempre. Ele diz que é mediante a fé estáis guardada em vós a virtude de Deus para a salvação, já preste para a revelar-se nos últimos tempos. Nós somos um povo privilegiado porque nós vivemos nos últimos tempos. A salvação, nós sabemos que os profetas falaram da salvação, assim por diante, muitos homens de Deus, muitos martelos se gastaram antes de Cristo, mas não tinham uma realidade a qual nós temos nos nossos dias. Jesus veio e resgatou aquilo que se havia perdido. Antes de Jesus, nós havíamos coisas que eram como sombra das coisas que no futuro devia de acontecer. E agora não, nós vivemos na realidade das coisas que já aconteceram. Agora nós não vivemos mais na esperança, mas vivemos na certeza da salvação que Cristo ganhou para cada um de nós, porque Ele nos gerou de novo, quando Ele morreu por nós ali. Agora temos alguém, por isso diz lá em Romanos, quem atentará a acusação contra os eleitos de Deus, se é o próprio Deus que o justifica. É nessa esperança que nós devemos viver o tempo todo.
sem medo de enfrentar o que vier, porque a nossa esperança está em Deus e Ele nos pode guardar em todo o tempo da nossa vida. Não é só na bonança, não é só nas coisas boas, mas nas dificuldades, nas lutas, nas tentações, nas enfermidades. Essa esperança não pode murchar em tempo algum, porque sabemos em quem temos crido, diz o próprio Paulo. Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Quando essa esperança ela não murcha, quando essa esperança está sempre pronta e dentro de nós, nós sabemos que ninguém nos pode condenar, porque temos um Deus que nos justifica. Daí ele diz, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, é aprovada pelo fogo, se enche em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, todas essas coisas é para nós. A nossa fé, de fato, ela é muitas vezes, ela é provada muito forte, mas ela diz que ela é muito melhor e muito mais forte do que o ouro que é provado pelo fogo, para tirar as sujeiras e as coisas que perecem, para que ele se torne um ouro puro. Nós também, pelas provações e as lutas, passamos pelas provas, para que o que não serve de nós, sejamos livres delas e jogados fora. Então nós somos provados diante das lutas e tribulações, mas estamos sempre aguardando aquele dia glorioso que devemos deixar este corpo para estar com Cristo na glória. Ele diz, o qual não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vós alegrai com gozo infável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Essa é a minha fé, que eu procuro mantê-la todos os dias da minha vida, de alcançar a salvação da minha alma. Jesus, ele diz, ele veio, nos gerou de novo, mas assim como ele me gerou de novo, assim como o homem, uma vez Deus o criou e era dele, e o homem escolheu o caminho da perdição, perdeu a salvação. Cristo veio e gerou de novo. E agora, ele diz ainda, quem poderá tirar alguém da minha mão? Quem poderá tirar alguém das mãos de Cristo? Ninguém. Mas eu posso deixar de servir a Cristo. Então, firme de sempre, guardando a palavra de Deus e a salvação da tua alma, da qual a salvação inquiriram, e trataram diligentemente os profetas de que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião, de tempo o Espírito de Cristo que estava nele indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que Cristo havia de vir e a glória que se lhe havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vós foram anunciadas por aquele que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem e atentam. Irmãos, nós vemos ali, nesses últimos versículos, os privilégios que para nós foi dado. Aos profetas, os homens do passado pregaram aquilo que devia de vir e que nós estamos desfrutando hoje, desta graça tão maravilhosa que eles falaram, e desse Espírito que Cristo deveria trazer sobre cada um de nós, que é o Espírito Santo enviado do céu, vós que pregaram o Evangelho, para os quais essas coisas
os anjos prescutam e desejam. Eu fico pensando muitas vezes como nós, muitas vezes, se esquecemos das coisas que Cristo veio nos anunciar e nos incumbiu em fazer enquanto nós estamos aqui, que é o pregar o Evangelho. Se Cristo me salvou um dia, foi para que eu ocupasse a sua palavra na pregação do Evangelho. Se você está aqui nessa noite, Cristo quer ver pregar o Evangelho da salvação para aqueles que não conhecem. Nós já temos ouvido nesta noite. Será que nós estamos fazendo essas coisas? Diz os quais os anjos anelam, mas foi dado a eu e você a pregar o Evangelho do Senhor. Porém, mantemos firme a palavra de Deus e a instrução a qual nos traz, para que essas coisas que aguardamos, essa esperança, mas que ela continue firme em nossas vidas até o final. Então estaremos com Ele ali na glória. E se alguém quer nos acusar, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, se é o próprio Deus que o justifica? Quem atentará acusação contra mim, se é o próprio Cristo que me justifica diante do Pai? Aqui estão aqueles que eu ganhei ali na terra, para a honra e glória do teu nome, Pai. Que Deus abençoe nós e que nós possamos estar sempre prontos a ouvir a palavra de Deus e falar deste Evangelho a qual nós recebemos. Nós queremos reinar com este rei. E para nós reinar com esse rei, ele também incumbiu a nós uma missão, que é de fazer a sua vontade. E a sua vontade é que o seu Evangelho seja divulgado até os confins da terra. Então virá o fim. E quando virá o fim, nós estaremos para sempre com ele.